Letras na Rede. Nós estamos conversando aqui com o Ricardo Ramos Filho, que é escritor e neto do escritor alagoano Graciliano Ramos. Ricardo, é um prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu. Para a gente conversar um pouquinho. E, primeiramente, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu trabalho como escritor. O meu trabalho de escritor, eu como Graciliano, o Graciliano publicou o livro dele já depois dos 40, o primeiro livro, né? Eu publiquei o primeiro com 38. Então, também comecei tarde. E escolhi o caminho primeiro da literatura infantil e juvenil, né? Eu tenho nessa área, aí entre juvenis e infantis, cerca de 20 livros publicados, né? Eu acho que eu fui por uma área em que o Graciliano não estava tão presente, nem meu pai, que também foi escritor. Meu pai foi mais na área de conto. Ele tem um conto que é relativamente estudado, famoso, que é o Circuito Fechado, né? Muito estudado nas escolas. Então, eu fui para a literatura infantil e juvenil, e agora eu estou mais na adulta. Tenho escrito muito crônica, e estou escrevendo um romance também para adulto. Que maravilha. Resumidamente, eu faço literatura. Eu sou presidente da União Brasileira dos Escritores, né? Então, tenho um trabalho também ligado à classe dos escritores, né? Tentando fazer alguma coisa pelos escritores no país, direito autoral, liberdades democráticas, essas coisas mais políticas, né? Que ótimo, que ótimo. E crescer nesse ambiente familiar que respira literatura o tempo todo e com sim. nomes tão grandes. Eu vivi literatura desde muito menino. E quando é que tu começou a ler Graciliano? Qual foi a primeira obra que tu começaste a ler? Eu comecei a ler Graciliano tarde. Meu pai, que foi quem fez toda a mediação da literatura lá em casa, e fez muito bem feita, né? Tanto eu quanto meu irmão viramos leitores compulsivos, assim, até hoje a gente lê bastante. Eu faço, inclusive, toda hora sou convidado para júris de prêmios literários importantes, né? Mas meu pai, ele achava, com razão, hoje eu acho que com razão, enquanto eu via todos os meus primos meninos lendo Graciliano, meu pai não deixava a gente ler Graciliano. Ele achava que a gente deveria ler Graciliano já adulto, e já adulto, não só adulto fisicamente, mas já com uma leitura, já formado como leitor, né? Sendo um leitor experiente já. Ele tinha medo que a gente fosse ler o Graciliano e não gostasse do Graciliano por ser menino. Então, eu li já Graciliano. O meu primeiro livro de Graciliano foi Vidas Secas. Eu li com 16 anos, uma coisa assim. Já li, não li cedo, não. E daí eu me surpreendi com a leitura, realmente. Eu já era um leitor experiente, me surpreendi com o texto do Graciliano, achei um texto muito... A minha surpresa foi de perceber que, a partir daquele momento, eu podia ler qualquer coisa de Graciliano e saber que tinha sido escrito pelo Graciliano. Ou seja, ele tinha uma marca muito forte em termos de escrita. E isso fez com que mudasse um pouco a maneira como eu olhava o Graciliano. Deixou de ser aquele avô familiar para ser motivo de reverência, né? Eu, mais tarde, tenho uma história longa de estudo, né? Eu me graduei em matemática, no começo por medo de escrever e tudo, mas já mais tarde eu fiz letras e fiz mestrado e doutorado em letras, né? Em literatura comparada, e estudei Graciliano. Eu sou doutor em Graciliano. Olha que Foi maravilha. Um escritor que, além de ser meu avô, é um escritor que eu considero que está entre os 3 maiores escritores brasileiros. Que ótimo. Então, é um olhar duplamente privilegiado que a gente tem aqui, então, né? Um olhar do estudioso da obra e do familiar. Que bacana. E que elementos seriam esses que te impressionaram quando tu teve esse primeiro contato com a obra dele? E que elementos seriam esses? A linguagem, né, muito característica, a maneira de aquele texto enxuto, né, que no Vidas Secas
se sobressai esse enxuto, porque combina, inclusive, com a temática do romance, né? Que é um romance que não era para ser romance, que acabou sendo considerado romance, né? E o engajamento político via texto, né? O Graciliano faz, por meio do texto, uma crítica social muito forte, né? E isso, eu, além de crescer numa casa onde o livro, a literatura foram sempre reverenciados, eu cresci numa casa muito politizada também. E encontrar no texto do Graciliano esse viés político me fez muito bem. Me melhorou até minha argumentação, até para defender as coisas em que eu acreditava, né? Ainda mais jovem, ainda mais menino, né? Então, isso tudo... E uma temática, né? que sempre coloca o ser humano em evidência, os problemas do ser humano em evidência, o psicológico do ser humano, né? Os romances do Graciliano trazem muito essa coisa psicológica, né? O sentir da personagem, né? Isso tudo me fez gostar muito do texto graciliânico, vamos dizer assim, né? Para criar uma palavra. É bom mesmo. Eu gosto bastante também. Eu acho que é esse sentido, essa força e essa força política também que torna ele muito relevante hoje, né? Como poderia ser para o leitor hoje acessar o Graciliano. O Graciliano é muito atual, né? Porque os problemas que ele trata nos livros dele são problemas que não foram resolvidos, né? O problema da seca no Nordeste, que aparece em Vidas Secas, não foi resolvido. O problema do fazendeiro hipercapitalista não foi resolvido, né? Que aparece o Paulo Honório do São Bernardo, né? São Bernardo é uma história que poderia se passar no Sul, no Centro-Oeste, nessas regiões de invasão de terras que tem hoje tão frequentemente no Brasil, né? Então, não a gente costuma muito falar do regionalismo em Graciliano, mas eu contesto um pouco isso. Eu acho que o Graciliano não é um escritor regionalista, porque as suas obras são obras universais. O Vidas Secas, por exemplo, o migrante de Vidas Secas, a gente encontra no mundo inteiro, a gente encontra na Síria, a gente encontra pessoas que têm que sair das suas terras por problemas nas terras. Isso está em Vidas Secas, né? E muito atual, né? Um livro que foi publicado em 1938, né? O Problema de São Bernardo, que foi publicado em 34, 35, né? Também está no mundo inteiro. A gente vê esse capitalismo cruel do Paulo Honório, né? Está em tudo quanto é lugar, né? É isso. Então tá, era isso, eu não quero mais tomar o seu tempo, muito obrigada. Nós do Letras da Rede agradecemos muito a sua disposição e acredito que os alunos todos estão tomando contato, muitos deles, desses jovens tomando contato pela primeira vez com o Graciliano, também vão aproveitar bastante essa nossa conversa. Tá certo? Eu fico aqui à disposição, precisando, é só chamar. Foi um prazer falar com você, Denise. Eu mando meu abraço para os seus alunos também. Tá certo. E que essa pandemia acabe logo para eles voltarem a ter contato. Tomara, verdade. Se aproximar, é muito importante poder conviver um com o outro. Tá certo, ótimo. Muito obrigada. Um abraço. Um abraço. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos sobre as leituras obrigatórias do vestibular da URGS 2021. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @Letras na Rede. Até mais!